Olá, seres de luz. Que dia hoje, hein? Hoje, minha voz vem com o peso de um momento que muitos de nós temíamos, mas ninguém ousava acreditar que veríamos. Jair Bolsonaro foi preso. E por causa de uma vigília. Olha só, hein? Uma vigília é um perigo para a sociedade, mas homens armados, traficantes, não. Só falta essa agora. Uma vigília vai ser considerado o quê? Um ato terrorista? Mas atirar, roubar, matar, não? Sabe, isso não é apenas a queda de um homem forte. É a fronteira de um país que, para muitos, representa a luz da liberdade e da prosperidade. Quando eu soube da notícia de manhã, pelas redes sociais, eu senti um frio na espinha, um mal-estar estranho. Porque não é só sobre ele, é sobre nós. Sobre o Brasil. É sobre a reversão de um sonho, de uma promessa de soberania real e dignidade que muitos imaginaram e para o qual trabalharam. Mas o que aconteceu de fato? A prisão preventiva foi decretada pelo STF. Segundo a decisão judicial, ela foi necessária para garantir a ordem pública. A menção de uma vigília convocada pelo filho, o Flávio Bolsonaro, que teria preocupações de autoridade de que a mobilização pudesse facilitar uma fuga. Você acredita? Informações oficiais relatam tentativa de adulterar a tornozeleira eletrônica. Ou seja, sinal de risco real de fuga. Imagina. O que de fato aconteceu foi que ele trocou a tornozeleira. A defesa afirma que Bolsonaro tem problemas de saúde grave e que a prisão preventiva poderia colocar sua vida em risco. Isso é óbvio. Querem acabar com a inteligência emocional, com a saúde, com a confiança dele nele mesmo. Querem criar um monstro a partir dele, desacreditando dele mesmo. E o contexto é pesado. Muito pesado. A trama golpista que dizem que ele preparou? O que aconteceu com isso? Nada, né? Então, sabemos o que é isso, Esse é que é o problema. E por que isso é tão grave? Para todos nós. É natural, até legítimo, que pessoas que não apoiavam o Bolsonaro sintam essa prisão como uma vitória. Tem muita gente comemorando. Mas precisamos enxergar além disso. O que está em jogo agora não é só o destino dele, mas o futuro da nossa liberdade. Essa linha é tênue para algo muito mais sombrio. Quando o Estado prende alguém por manter a ordem pública, justamente por causa de manifestação ou vigília, podemos estar diante de um precedente perigoso. Não pode fazer mais nada, nenhuma manifestação. Nada. Nem mesmo em oração. Vocês estão entendendo? Sabe o que é uma vigília, né, gente? Nosso país, tão rico em recursos e em potencial humano, corre o risco de ver famílias prósperas transformadas em minorias silenciadas, com promessas vazias de migalhas para manter o poder. Porque é migalha,
Você receber um Bolsa Família é uma migalha. A COP 30, aliás, está lá mostrando saneamento nenhum. Quanto tempo esse governo está aí e não faz nada? Há quantos anos? Esse tipo de controle, quando assumido de forma autoritária, pode corroer totalmente a democracia. Lentamente, não apenas com força bruta, mas com medo, contenção, manipulação institucional. Eu já estou com medo de derrubarem meu canal só por causa desse vídeo. Eu já fui bloqueada várias vezes no Instagram, uma vez por 3 meses, porque eu comentei que o Lula estava preso aqui em Curitiba. Um fato. Não foi nem em tom de deboche, não foi em nada. Apenas contando que eu passei lá na frente, quando eu fui lá, na PF, o Lula estava lá e tinha uma manifestação na frente, tá? E ele podia dar entrevista, tudo diferente com o Jair Bolsonaro. Lula deu entrevista preso, mas não pode falar sobre isso, como se isso não tivesse acontecido. Querem limpar a história do Lula ocultando os passos dados. Você sabe que a gente chega onde chega com os passos dados, né? Mas não. Não é isso. O que tem de perigoso nessa ditadura disfarçada? Já vimos isso antes, não é? A ditadura que se esgueira por entre discursos de ordem e necessidade de estabilidade. O ministro Alexandre de Moraes, no outro momento, declarou que o Bolsonaro tentou instaurar uma verdadeira ditadura no Brasil. Como? Agora, ao ordenar sua prisão, dizendo haver risco de fuga, controla-se também a narrativa prisão. Prisão preventiva. Pode suprimir não apenas a liberdade física dele, mas a voz pública. Escuta o que eu estou te falando. Especialmente se for usada para intimidar apoiadores próximos ou símbolos de resistência. Isso que a gente está conversando aqui talvez não possa ser dito. Não estou dizendo que vivemos em uma ditadura ainda, mas sim que esse momento exige atenção máxima. Tudo que está acontecendo vai virar precedente. Como se fosse normal, entende? Isso o que significa? Quando as instituições se voltam contra um homem por suposta ameaça institucional, isso nos obriga a refletir. Que medidas se normalizarão? Que limites poderemos tolerar amanhã? Quem mais poderá ser silenciado sob o pretexto de segurança? Mas você vai falar assim, mas eu não falo nada. Tem nada a ver comigo. Será? Será que não tem nada a ver com você? Quando acontecer algo que afetar o seu bolso, vai ter a ver com você, né? Quando não tiver emprego para mais ninguém, né? Vai afetar o bolso de todo mundo, né? Ah, mas aí tem o Bolsa Família. Quem vai pagar o Bolsa Família? O governo falido? Mas um milagre ainda é possível. Ai, eu acredito em milagres. Nem tudo está perdido. Minha alma sensível sente. Há sempre uma janela para o milagre. Para a luz romper na escuridão, para o despertar coletivo, que é o que eu desejo. Como é que poderia ser esse milagre? O despertar cívico. Olha que lindo! As pessoas finalmente compreendem que não é apenas uma guerra partidária. Não é sobre um contra o outro. A população entende que preservar a democracia é mais urgente do que vencer ideologicamente. Ainda te digo mais, hein? O Supremo está querendo derrubar um de cada vez. Primeiro o Bolsonaro, depois o Lula. Ditadura é um só.
que fica no poder, lá em cima no topo. Bom, união para a liberdade também pode ser assim. Movimentos que surgem não apenas para protestar, mas para reconstruir a cultura democrática. Famílias que sentem-se ameaçadas, sejam apoiadoras ou opositoras de Bolsonaro, se unem em favor da justiça verdadeira e da dignidade humana. Isso é um milagre. Os dois lados perceberem que estão sendo usados, manipulados, destruídos, eliminados. Renúncia das migalhas, que muitos deixem de aceitar migalhas. Nós somos um país próspero. Aceitar migalhas em troca do quê? Que a migalha deixa de ser isca para manipulação e que a dignidade passe a significar prosperar por si mesmos, não depender de favores, não. Proteção institucional. Que instituições vitais, judiciário, legislativo, imprensa, essa já está destruída há muito tempo, sociedade civil, que essas instituições se fortaleçam para proteger não apenas os poderosos, mas todos os cidadãos. De que serve uma imprensa se ninguém acredita mais nela? Vai manipular o quê? Como? Que a lei valha para todos e que prisão não seja ferramenta de opressão, mas de justiça. Bandidos, traficantes, assassinos, esses sim deveriam estar na prisão. Não um homem que por 4 anos teve 3 de pandemia para cuidar de um país e não conseguiu fazer absolutamente nada, porque desde antes ele era perseguido, durante perseguido, depois perseguido. O governo Lula vai passar o governo inteiro e não fez nada, a não ser culpar Bolsonaro de tudo. E os tantos outros que eles estavam no poder, tem o que para apresentar de positivo? Nada. Está quebrando um país em 2 anos, 3 anos. Isso é muito triste. Eu peço uma oração nacional. Que a fé em um Brasil justo e livre fortaleça corações. Mas a gente não pode sequer fazer uma vigília. É perigoso. Que as pessoas acreditem em um propósito maior, em uma luz mais forte que a escuridão. Sim, é possível, tá? Porque já vimos vitórias improváveis. Já vimos a sombra recuando. E ainda que tudo pareça precipitar para o fim, o milagre do despertar coletivo pode nos salvar. E está acontecendo. Isso é um chamado para todos, mesmo para quem não apoia Bolsonaro. Se você não apoia o Bolsonaro, esse momento é tão seu quanto de qualquer outra pessoa. Pense nas implicações para a democracia. Você, eu, nossos filhos, netos, precisam saber que esse caso não é apenas sobre um homem político. Reconheça que quando a liberdade se corrói em um ponto, ela pode ruir em muitos. Lute para que a justiça seja aplicada, mas com equidade, para que o poder não se torne arma de silêncio. Se você apoiava o Bolsonaro também, observe com cautela, questione, peça transparência. A liberdade de uma nação não pode ser refém de um líder, por mais carismático que seja. Nós estamos aqui pelo Brasil. E vamos finalizar com uma oração pela liberdade e pela esperança. Vamos sentar confortável. Respirar fundo.
de fazer essa oração. Vou deixar ela escrita na descrição do vídeo para você acompanhar. Querida luz do Brasil, erguemos o nosso clamor nesta hora escura para que o milagre da verdade triunfe sobre o peso da opressão. Que a liberdade floresça novamente, não como sonho frágil, mas como raiz forte em cada coração. Que as famílias feridas encontrem reconciliação e que a justiça não apenas puna, mas cure. Que a esperança nos guie, não como ilusão, mas como chama viva que não se apaga e que acima de qualquer poder terreno resplandeça a força do povo. Amém. Não estamos apenas observando a prisão de um ex-presidente. Estamos vivenciando um momento que pode definir os rumos da nossa democracia. Se deixarmos esse episódio passar sem um despertar coletivo, as migalhas prometidas se tornarão correntes pesadas. Mas se aproveitarmos essa crise para mobilizar, para unir e para erguer a voz, podemos transformar o que parece fim em um recomeço. E o Portal em Luz acredita nisso. Eu acredito nisso. Nós podemos ser parte desse milagre. Gratidão por assistir ao vídeo, por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.